A história da educação formal no Brasil. Podemos atribuir a chegada dos jesuítas ao início de uma escolarização. Os aldeamentos serviam para a educação e logo a catequização dos índios. No ano de 1549, são registrados aldeamentos nas cidades de São Vicente, Santos, Ilhéus e em São Paulo. Em 1554, São Paulo de Piratininga foi fundada em uma escola cristã, onde até hoje se atribui como o marco zero da cidade, tanto à Praça da Sé e ao pátio do colégio. Em 1599, é instituído o método pedagógico conhecido como Ratio Studiorum, que definia um conjunto de normas para a educação, privilegiando o estudo de retórica. Também era comum o uso de aulas de música, o que ajudava os jesuítas pela predileção dos índios às melodias que facilitavam a decorar os preceitos cristãos. Neste período, as teorias de John Locke são enaltecidas, pois os índios seriam como tábuas rasas, e vide a dificuldade dos nativos de aceitar ou negar os ensinamentos dos jesuítas. O relatório de atividades escrito pelo padre Antônio Vieira descrevia a importância do aprendizado da escrita em detrimento da memória e descreviam as suas práticas de catequese e educação. Duas visões antagônicas surgem dos estudos deste período. Uma ligada ao Gilberto Freire, no livro Casa Grande e Senzala, condenando os jesuítas como destruidores das culturas locais. Outra ligada a Fernando Azevedo, que em seu livro A Formação da Cultura Brasileira, diz que os jesuítas foram a fase mais importante da história da educação no Brasil, devido ao seu pioneirismo. O consenso final é que a Companhia de Jesus foi uma vanguarda do século XVI, mantendo-se no auge durante o século XVII até sua decadência no século seguinte. Reformas pombalinas. Já no século XVIII, mais precisamente no dia 3 de setembro de 1759, Marquês de Pombal expulsa os jesuítas. Com influência mais consistente nos pensadores iluministas, Pombal visava uma educação que compusesse de gramática latina e gramática da língua materna, tornando mais útil e aplicável aos ensinamentos dados. Criaram-se novas leis para a formação de docentes e também a construção de ambientes de ensino, como universidades, onde o reitor pudesse ver todas as salas de aula. Antes dessas reformas, lecionavam-se 4 cursos: Teologia, Direito Canônico, Direito Civil e Medicina. A partir do final do século XVIII, 2 novos cursos foram ministrados: Filosofia, Moral e Natural e Matemática. Instituiu-se a figura do professor inventor, um profissional que também era investigador e pesquisador da disciplina ao qual lecionaria. O intuito era promover uma educação que capacitasse o aluno a se aperfeiçoar na sociedade. Luiz Antônio Verney foi um dos que criticaram as maneiras da educação pombalina de se impor, que por muitas vezes era severa, com o uso de palmatórias e castigos. Aos indígenas, a educação se restringia à escrita para os homens e a bordados às mulheres. A supremacia da corte do poder monárquico se refletia no âmbito escolar. Em 1772, começam o que ficaram conhecidas como aulas régias, sendo o professor régio um profissional concursado, pago pela coroa e especialista em uma disciplina. A demanda por professores era menor do que a de alunos que se matriculavam a cada ano. A ação do Estado na criação da escola primária. Ao vermos essa foto do século XIX, encontramos a imagem de um professor cercado por infantes, onde na lousa se pode ler: "O povo que possui as melhores escolas é o primeiro entre todos os povos. Se o não é hoje, sê-lo-á amanhã." Assim, começou-se a valorizar uma escola voltada à nação, circunspetando toda a população, na iminência da construção de um país educador. Essa ideia previa uma homogeneização da cultura, algo que em um país europeu acontece de forma relativamente tranquila, dadas as dimensões, mas que se torna utópica pela dimensão continental do Brasil.
As trocas de experiências entre as escolas se tornam comum entre os países europeus, e os professores tendem a viajar para explanar suas práticas docentes e adquirir outras. Em 1817, são publicadas em Paris algumas obras que tratam de compilações destas novas didáticas. Lourenço Filho fica conhecido no Brasil por trazer o sistema educacional The One Best System, que resume bem qual era o ideal do século XIX. Esse sistema já era adotado nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Portugal, Espanha e América Latina. As características deste método eram de construir prédios públicos escolares, a separação por classe, sala de aula, por graduação e dos grupos por faixas etárias, de se aprender as mesmas coisas e a regulamentação de programas escolares. Tudo isso visava otimizar o ensino, como projeto político e econômico. É atribuído a Chevallard a ideia de tempo didático levando-se em conta 3 fatores: o real, o possível e o necessário à formação do discente. Foi criado então a hierarquização escolar, conteúdos, recreio, ginástica. Essas mudanças não ocorrem de forma equivalente em todos os lugares. Na década de 1870, o padre Camilo Passalacqua criou um manual onde determinava como tem que ser a sala de aula, qual o mobiliário, qual o método utilizado pelos professores, como as crianças deveriam ser organizadas, quais as disciplinas deveriam ser lecionadas. Neste período, a figura do inspetor de ensino também foi criada, que além de viajar levando as práticas de ensino que sua escola desenvolvera, também deveria cuidar de todos os trâmites jurídicos e executivos da instituição educacional. Nasce então a figura do diretor escolar. No final do século XIX e início do século XX, surgem as escolas modelos, os grupos escolares e as escolas isoladas. Cada uma destas servia em uma determinada região, rural ou urbana, com a expectativa de levar a educação formal ao maior número de pessoas. Tanto as escolas isoladas quanto aos grupos escolares sofriam dificuldades inerentes ao trabalho que suas regiões comportavam. O surgimento de 2 períodos de recesso escolar se dava, pois nas zonas rurais era clara a necessidade dos alunos no campo, em épocas de plantio e colheita. Até o fim do Império Brasileiro, esses tipos de escolas formaram o corpo educacional do país. Foram construídos prédios escolares que também seguiam normas dadas pelo Manual de Passalacqua, como sobre a incidência de luz, a disposição dos móveis em sala de aula e a ordenação dos ambientes administrativos. Jorge Nagli fala em uma publicação educativa da época sobre o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico alcançado pelas instituições. Em dados, no ano de 1890, 80% da população paulista era analfabeta, sendo que em 1920 esse número diminuiu para 62%. Em 1932, durante a ditadura Vargas, é criado um manifesto dos pioneiros da educação nova, que visava a constituição de uma nova racionalidade pedagógica. Surge efetivamente o diretor escolar, que tinha como demandas matrículas, transferências, regular o trabalho dos professores, ponto, entrada, cumprimento do programa, representar a instituição em eventos, e também a divisão do trabalho. Classes divididas, com seu professor, com suas grades e disciplinas. Em relação aos métodos de ensino, era utilizado o método simultâneo, ou seja, várias crianças ao mesmo tempo. Também o método de memorização ao invés do método intuitivo, estabelecidos por lei. Inspetores de alunos, conhecidos hoje como supervisores, abordagem tradicional. Um texto muito conhecido pelos profissionais da pedagogia é o da professora Ermengarda, que sob o pseudônimo de Dona Alice escreveu o livro O Calvário de uma Professora, da qual destacamos uma frase que demonstra o quanto ela preferia a liberdade de lecionar numa escola isolada ou num grupo escolar. Ela escreveu: "Que saudade do tempo que eu lecionava nas escolas isoladas, onde eu não tinha os malfeitores."
Outro relato das dificuldades de se ensinar ainda no final do século XIX vem da coletânea de cartas de Ina von Binzer, intitulada Os Meus Romanos, Alegrias e Tristezas de uma Educadora Alemã no Brasil. Assim como a professora Ermengarda, Binzer lamenta da indisposição e falta de comprometimento dos alunos para com os estudos. A fim de enaltecer as escolas e seus benefícios à população, foram criadas as festas de fim de semestre, onde os alunos cantavam, faziam representações, apresentações, no intuito de promover para a sociedade os benefícios da educação. No entanto, vem da década de 1930 uma crítica às festividades, como sendo um tempo muito extenso perdido na produção e ensaio destes eventos, levando os alunos a uma certa vagabundagem. Como vimos, os primeiros 400 anos de educação no Brasil não foram tranquilos e nem sempre assertivos. Eles refletem muito mais as ideias e condutas de seu tempo, nos fazendo refletir de que muitas de nossas práticas atuais podem e devem ser reavaliadas quanto ao nosso cotidiano em sala de aula, tanto perante as expectativas que temos quanto à formação dos nossos alunos.